Eu acho que é importante a gente relembrar o ponto inicial. A moradia digna para todos os brasileiros é uma questão constitucional. Nenhum prefeito, o governador, o presidente tem que decidir sobre isso. Ele tem que cumprir. Então, diante do assim, passado de necessidades que a gente não respondeu, que gera esse contingente deficitário enorme, necessariamente a principal pauta do próximo governo não é uma questão de querer que o governo federal mande mais dinheiro para a Prefeitura de São Paulo, não é isso, não é nenhuma provocação partidária. É que a pauta do Congresso deve ser que deve se estabelecer no orçamento obrigatoriedade para cumprir o preceito constitucional. Isso é obrigatório, está na lei, não foi regulamentado. Então, você tem X% obrigatório para a educação, X% obrigatório para a saúde e não tem nada obrigatório para a habitação. Então, não tem nada. E aí, o orçamento fica ao sabor de você se submeter a pedir projetos no governo. Não é isso. O município não tem que pedir nada, o Estado não tem que pedir nada. O governo federal deveria ter a obrigatoriedade de mandar 2% do orçamento da União para os municípios. Isso significa, hoje, ao invés de nós recebermos 200 milhões ao ano, nós recebemos algo como 4 bilhões de reais ao ano. Que, frente ao que nós repassamos o país aos bancos, e não é que nenhuma... que eu virei socialista da noite para o dia, para pagar a dívida pública, que esse ano é 500 bilhões de reais, é ridículo. Então, o Congresso brasileiro deverá, Nabil, mudar essa pauta. Ainda bem que não é a Câmara dos Vereadores que mudará essa pauta e que se cumpra a Constituição. Então, como não se cumpre a Constituição, respondendo a sua pergunta, você fica na briga do orçamento. Então, o secretário da Educação e da Saúde são pessoas tranquilas. Está lá, 30%. Blá, blá. O secretário da Habitação, não. Ele tem mais 30 secretários para todo dia estar brigando. Então, o orçamento vai dar prioridade, mais ou menos, que a Câmara dos Vereadores e o Executivo dá. Felizmente, em 2005, a gente tinha 1% do orçamento, hoje a gente tem 4%, até que a gente vende bem o peixe. Isso pode mudar, então é fundamental. E, portanto, o programa de urbanização, ele tem que existir. Ele não é o melhor dos mundos, você urbanizar uma área. Embora você não possa substituir território, você não pode pegar 20 mil famílias de Paraisópolis e colocá-las ali em prédios. A gente já fez várias vezes esses cálculos e é impossível. E o seu João, que mora em Paraisópolis, ele não vai nem para o outro lado da Giovanni Gronchi. Não tem conversa. Então, o programa de urbanização, frente a um déficit, a uma inadequação de 800 mil famílias, ele é mais, na situação atual de recursos, mais viável. E, obviamente, é prioridade porque o SEAD mostrou que é de uma vulnerabilidade sem par. Mas ele tem que ser diferenciado, que é o que a gente está tentando. As ex, que hoje não era para apresentar o programa de urbanização, então parece que não tem projeto urbano, plano de ZEIS, mas tudo isso tem, cria-se espaços livres, substitui-se habitações inadequadas, etc. e tal. Mas com esse estudo recente de que as pessoas, apesar disso, continuam na área de pobreza extrema, ele, a partir de agora, ele vai, inclusive, o desenho dos projetos vai mudar. Nós vamos criar espaços para essas crianças estudarem na habitação coletiva, porque ela não consegue estudar num apartamento de 50 metros quadrados. Existe um número enorme de trabalhos que... é um tema específico que está sendo incorporado ao plano, que é o tema das redes sociais. Então, nos perímetros de projeto, vão se buscar, com algumas experiências que a PUC tem lá, a Maria do Carmo Brandt, que está trabalhando conosco, de como é que a gente trabalha e explora essas redes sociais no que elas têm de melhor.
Porque, por exemplo, Paraisópolis e Ilhéupolis, tem lá um fórum de 150 mil ONGs, todas fazendo a mesma coisa. Isso é super comum no mundo todo. Então, essas redes sociais organizadas, elas poderão dizer, olha, tais vão trabalhar em melhorar a criança e o adolescente, que obviamente é objeto de intervenção, nisso, na educação, reforço escolar, meio ambiente, blá, 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 blá. Então, passou a ser pauta do Plano Municipal de Habitação, até foi falado pouco aqui, mas essa questão das redes sociais. Obviamente não será o melhor dos mundos, porque tem que vencer também a questão da situação econômica, mas acredito que já é uma tentativa e que já é um avanço. Eu queria engatar numa fala do Nabil, quando discutindo a questão da valorização imobiliária, que é expulsativa, né, da população de menor renda, comentaram o seguinte: existem planos diretores que são formulados de forma a permitir prédios em todo o território urbano, como o caso de Santo André e o caso de Mauá, aqui na região metropolitana. Não é o caso de São Paulo, que restringiu isso a algumas zonas, especialmente ao longo dos trilhos, o que é uma forma mais correta de pensar o adensamento. Mas o que acontece em Santo André e em Mauá foi que, ao permitir prédios em todo o município, valorizou os terrenos em todo o município, em todo o território. Porque a valorização é totalmente dependente do que se permite construir em cima do lote. Se você permite construir mais, o valor sobe. Com a outorga onerosa, isso se controla em parte, né? A outorga onerosa é um instrumento justamente para controlar essa valorização. Então, mas não é suficiente. É preciso tomar cuidado com isso, porque é o caso de Santo André, que eu estou acompanhando de perto, houve uma valorização generalizada, o que significa o quê? Que o cidadão mais pobre já não tem mais como morar em lugar nenhum de Santo André, porque talvez só em favela, né, que é o que sobra. Então, é preciso entender que a regulamentação do uso do solo, a permissão ou não de fazer prédios, faz parte dessa política de você conseguir manter certas populações de menor renda onde elas moram. Isso, é claro, deve ser discutido bairro a bairro, né? Isso deve ser uma discussão democrática, que o bairro decida se quer que ele próprio saia de lá, porque é um bairro que ainda não se verticalizou, que está em vias ou está começando a acontecer isso, ele pode decidir se ele quer continuar esse caminho, que expulsa os de menor renda, ou não, quer manter os que estão lá e querem continuar morando daquele jeito, que seja em casas, que não seja em prédios. Então, essa discussão nós estamos longe de ter em São Paulo. Nós estamos começando a ter essa discussão, alguns bairros se mobilizam, é o caso aqui de São Paulo, da Pompeia, da Lapa, um pouco no Campo Belo, quer dizer, está havendo um pouco essa mobilização e uma crescente conscientização. E claro que isso está vinculado à questão da capacidade de suporte do sistema de circulação, né? Nós estamos assistindo que os prédios são construídos e vão se somando uns aos outros, as ruas vão se entupindo de carros e as pessoas vão se encalacrando dentro dos prédios. Hoje tem exemplos, né, de pessoas que não conseguem sair do seu prédio, que levam 20, 30, 40 minutos para sair ou para entrar. Então, essa situação é decorrente de uma política que não considerou suficientemente a capacidade de suporte. Então, essa questão tem que ser revista no plano diretor. O Nabil sabe disso. Também é outra coisa que em 2002 foi determinada, que esse cálculo deveria ter sido feito. O fato que esta gestão é que está fazendo esse cálculo, foi feito um cálculo até preliminar que eu coordenei, agora vai ser feito o cálculo definitivo, está começando acho que esse mês, e aí vai ter um parâmetro para definir o que se permite construir em cada terreno. Agora, é claro que a opção pelo automóvel, de novo, é uma questão que se coloca. Quer dizer, não adianta você permitir, na suposição que ele vai usar o transporte coletivo, e ele passa a usar o transporte individual. E aí, é claro que a capacidade do viário não vai dar, porque está pressuposto que ele vai usar o transporte coletivo. Então, essa questão da preferência pelo transporte individual é uma questão crucial para a gente poder viver nessa cidade. Não é apenas aqui na região central mais rica, isso está acontecendo na periferia. Porque o automóvel hoje está disseminando por toda a cidade. Então, lá na região leste, né, está acontecendo esses congestionamentos. Lá o sistema viário é muito mais precário. Por quê? Os loteamentos tiveram origem clandestina, na sua grande maioria. O que significa ruas com 10 metros, 9 metros, 8 metros de largura.
Então, como é que você vai encher de carros, né, um sistema viário tão precário? Então, como isso está equivocadamente, alguns partidos de esquerda, quero aqui chamar bem a atenção para isso, estão dizendo assim, o direito de usar carro é universal. Nós temos que equalizar isto. É democrático. É impossível. Então, eu vejo aí duas possibilidades. Ou o pedágio urbano, né, que é uma forma que aí, claro, quem tem mais dinheiro passa a poder usar carro, ou então tem outro sistema que é o sorteio. Sorteio, vamos sortear se você pode andar de carro ou não, porque ou é pelo sorteio ou é pelo dinheiro, tá certo? Como? O rodízio, não, claro, o rodízio seria a solução. Mas o rodízio está sendo superado. A gente já sabe que hoje é fácil você ter um outro carro do rodízio. Então, é muito fácil você comprar carro hoje. Então, você tem o carro do rodízio. Então, o rodízio não é a solução a médio e longo prazo. Pode ser uma melhoria. Na hora que se institui o rodízio, dá aquela melhoria que logo vai sendo superada pela aquisição do carro do rodízio. Então, a solução definitiva não vai ser o rodízio, é a melhoria do transporte coletivo. Mas eu quero colocar bem claramente essa questão, porque quando diz assim, a solução está no transporte coletivo, não basta a oferta pública, não basta. É preciso haver escolha pelo cidadão. Então, não, se você oferta e o cidadão não escolhe, o que adianta? Então, aí que talvez tenha que existir a compulsoriedade, né, você fazer o cidadão sofrer com a não escolha para que ele escolha, né, pelas condições que você estabeleceu de funcionamento no mercado. Então, essa questão tem a ver com o que nós estamos falando aqui, a estruturação da cidade. Tem pessoas que querem sair de São Paulo porque não aguentam mais o congestionamento, nós estamos vendo isso, né, da classe média, vão morar em Carapicuíba, vão morar lá em Granja Viana, e aí não conseguem chegar em São Paulo, onde eles têm ainda o seu emprego. Então, tudo isso temos que levar em conta. Só quero mais uma coisa.